Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E no episódio dessa semana eu vou falar com vocês sobre a guerra do Irã e Iraque na década de 1980, tentando abordar suas causas e consequências para o mundo. Enquanto eu falo um pouco também sobre a figura do Saddam Hussein e das ações do Iraque. Mas antes do episódio em si, eu quero explicar que semana passada nós não tivemos episódio, pois no final de semana foi dado o concurso e por conta de cansaço, de tempo ocupado, eu preferi deixar a semana sem episódio do que gravar um episódio cansado, que talvez não ficasse perfeito como eu gosto. Então peço desculpa por essa interrupção e vamos então entender um pouco mais sobre esse episódio e sobre essa guerra. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre a origem do Iraque. Por quê? O atual Iraque era uma província, fazia parte do Império Turco-Otomano e surge como país após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a ocupação da região pela França e Inglaterra e, posteriormente, pela saída do Reino Unido do atual Iraque. Saída essa que forma um país unindo os três territórios que se ocupavam: o norte curdo, o sul xiita e o centro do país sunita. Tudo isso sob o domínio do rei Faisal I. Então, sim, o Reino Unido achou que seria de muito bom tom unir dois inimigos históricos, os sunitas e os xiitas, junto com o povo curdo em um só país, sabendo que não se dariam bem e que os curdos estariam lutando por sua independência ou por pelo menos maior autonomia. O rei Faisal I morre, levando uma série de rebeliões tribais e uma série de golpes de estado. O primeiro começando em 1936 com o general Bark Siddiq e finalizando apenas depois do golpe de Rashid Ali al-Gailani. O fato é que a monarquia estava instável. Os golpes, apesar de ter ocorrido, nunca combateram a monarquia. Esse reino do Iraque chega ao fim apenas em 1958, com o surgimento da República do Iraque, ou pelo menos da Primeira República do Iraque. República essa que ficou dividida politicamente entre comunistas, os militares e o Partido Ba'ath, o Partido Nacionalista, pan-nacionalista, pan-árabe, o partido voltado para a figura dos árabes. E um dos grandes nomes desse partido era justamente o Saddam Hussein, que ele ficou responsável por renegociar o acordo entre o Irã e Iraque a respeito do Shatt al-Arab. Shatt al-Arab é uma região onde as águas dos rios do Iraque e do Irã desembocam no Golfo Pérsico. Ou seja, uma região de extrema importância porque é a forma de comercializar principalmente o comércio do petróleo e seus derivados. A negociação, então, ocorre e em 1975 é assinado o Acordo de Argel. O Irã pararia de apoiar os curdos, como eu falei, a tendência seria eles lutarem pela independência, e em troca teria as exigências territoriais aceitas. Então, o Iraque conseguiu enfraquecer o seu inimigo curdo, porém também se enfraqueceu politicamente e moralmente, vendo o Shatt al-Arab, uma região tão disputada, sendo entregue aos seus oponentes. Em 1979, Saddam Hussein foi oficialmente empossado presidente do Iraque, após a renúncia do seu antecessor, e rapidamente liderou um expurgo de colegas partidários que eram rivais ou acusados de compactuarem com os outros países. Foram 22 prisões que foram inclusive gravadas, já que foram realizadas durante uma fala de Hussein ao encontro político. O fato é que, como presidente do Iraque, Saddam Hussein foi ao público atacar o Irã, acusando o país de vizinho de ilegalmente ocupar terras iraquianas,
essa seria a desculpa usada pelo Iraque para confrontar seu oponente. Em março-abril de 1980, pequenos conflitos ocorreram na fronteira Irã-Iraque que levaram Saddam Hussein a tomar sua decisão. O Iraque entraria em guerra. Saddam acreditava que o Iraque teria 3 objetivos principais: se lançar como potência local e líder do mundo árabe, desestabilizar o regime radical de Khomeini a ponto do mesmo ser deposto e conquistar a região do Khuzistão, uma região rica em petróleo. E para isso seria necessária uma grande operação militar, operação essa que tem início em setembro de 1980. No dia 14, o Iraque se retira do Acordo de Argel e no dia 22, as tropas iraquianas invadem o Irã, dando início oficial à guerra do Irã-Iraque. Vale ressaltar que esse momento foi escolhido para a invasão pois o Hussein acreditava que, devido à instabilidade política e militar do Irã, o país seria fácil de invadir. E essa situação se mostrou correta no início. Nas primeiras semanas, o Iraque demonstrou sua superioridade militar, avançando rapidamente pelo Irã, contando inclusive com apoio material e financeiro dos Estados Unidos, conquistando uma série de territórios e avançando por grandes cidades. Contudo, a situação permaneceria totalmente do lado do Iraque. As baixas iraquianas subiam mais do que Saddam Hussein gostaria. E ele mesmo admitiu que o exército iraquiano tinha um defeito. Eles eram muito fáceis de serem levados, por da pressão do combate, a fugirem. Fora isso, o Irã tinha 2 vantagens. Primeiro, o domínio terreno, e o segundo, o apoio de grupos árabes. O Irã, como um todo, tinha uma série de grupos árabes dentro dele que eram inimigos do governo do Ayatollah Khomeini. Porém, com a invasão do Irã pelo Iraque, Saddam Hussein ordenou que esses árabes que fossem acusados de serem fiéis ao governo do Irã fossem executados. Dessa forma, as comunidades antes rebeldes se aliaram ao governo Khomeini, se aliaram ao Irã. O ano de 1980 terminou com o fim do avanço iraquiano, que preferiu uma guerra mais de atrito, ao mesmo tempo que a expectativa de Saddam Hussein de uma guerra rápida foi por água abaixo. Estava claro que a guerra duraria muito tempo. Porém, o ditador continuava confiante que seria vitorioso. A confiança, porém, não era fiel à realidade do campo de batalha, já que as tropas iraquianas, por mais que desestabilizassem o Irã, não tinham soldados nem equipamentos suficientes para avançar e causar os danos necessários para vencer a guerra. Vale ressaltar que a guerra ocorreu também dentro do próprio Iraque e que levou a uma situação muito triste. O chamado massacre de Halabja. Um massacre em 1988, quando 5.000 curdos foram mortos e outros milhares foram feridos por conta de armas químicas iraquianas usadas contra a população civil, na expectativa de tanto combater movimentos curdos quanto combater a presença iraniana no local. Saddam Hussein mostrava-se um péssimo líder militar à medida que ordenava que os seus militares cumprissem diversas ordens de uma só vez. Ordens que nem sempre levavam a grandes vitórias e a conquistas estratégicas. O tempo gasto foi imenso, diminuindo o tempo do ataque surpresa que o Iraque fez, permitindo que o Irã se estabilizar. A guerra, que seria curta, Saddam Hussein, entraria então em uma fase de anos de disputas territoriais. De 82 a 86, o Irã conquistou uma série de sucessos, porém nada grandioso. Em 87 e 88, os dois países realizaram ofensivas contra ofensivas, um invadindo o território do outro, expulsando o invasor, invadindo o outro, e ficavam nessa briga. A situação era cada vez pior, principalmente para o já fragilizado Irã. O Ayatollah Khomeini recusou o máximo conversa sobre a paz, porém foi obrigado a ceder e a guerra chega ao fim. Vale ressaltar, inclusive, que Ayatollah Hussein Ali
Montazeri, teólogo político e foi cotado para ser sucessor de Khomeini, chegou a defender que o Irã apenas foi constantemente atacado e foi um oponente fraco, apesar de não ter sido derrotado oficialmente, pois Khomeini, o líder supremo do Irã, não tinha planos nenhum exército organizado, mostrando que de fato Saddam Hussein e sua inteligência estavam certos em supor que o Irã seria um adversário fácil de derrotar, mas mostrando também que Saddam Hussein pecou junto com os militares do Iraque nas decisões tomadas que impediram o avanço, que impediram sua vitória. Mas afinal, o Iraque venceu a guerra? O Iraque diz que sim. Ele diz que foram vitoriosos a expulsar os iranianos do seu país e conseguirem defender sua nação. Ao mesmo tempo, o país foi à falência, perdeu milhares de vidas, teve sua infraestrutura petrolífera destruída, o país ficou arrasado, tendo como vitória apenas a permanência de Saddam Hussein no poder. Nós podemos chamar isso de vitória? Ou, na prática, a guerra não mudou nada no mundo no Oriente Médio? E essa é a leitura mais comum. A guerra Irã-Iraque não mudou nada. A guerra causou mais de 1 milhão de vítimas, seja feridos ou mortos, a troco de nada. Territórios não mudaram, disputas políticas permaneceram e nenhum lado cedeu, nenhum lado foi derrotado, teve o seu governo destruído. A guerra se mostrou apenas um desperdício de recursos humanos e recursos financeiros. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Convido você que nos escuta, se tiver interesse e condições, a nos financiar lá no Catarse ou por um Pix. Os dados estão lá no Instagram, @Mundo de História. Aproveite e nos sigam no Facebook e Twitter, nas páginas de mesmo nome, que é uma forma de vocês ficarem sempre por dentro de novos episódios serem lançados e também de enviar dicas, sugestões, críticas para que eu possa ler. Você também pode nos ajudar muito compartilhando esse episódio com seus colegas, familiares, amigos, amigas, que também ajudam muito o podcast. E, no mais, espero que vai ter sido interessante, espero que tenha entendido e vejo todos vocês na próxima semana. Muito obrigado e até lá.